galera, e aí, ó? Tem alguém com overdose aí em língua portuguesa? Então, meu parceiro, para não ficar cansado, veja um bloquinho cada dia. Tô sem tempo, então cai logo para dentro em tudo aí no mesmo dia. Você que sabe, cada um tem um estilo, cada um tem um perfil biológico, é com você mesmo. Agora, não pode deixar de estudar. Então vem aqui comigo. Agora a gente vai partir para o quinto bloco, meu companheiro. Então nós já vimos várias partes gramaticais e agora a gente já vai começar a brincar com a parte de coesão textual. Então, a gente vai começar a brincar aí um pouquinho com coesão referencial, um pouquinho com coesão sequencial. Aí no sexto bloco, de repente, a gente dá uma continuada nisso ainda. Aí a parte de tipologia, né? A parte de redação oficial. Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Então vamos lá, gente, ó. Quinta parte, olha aí a primeira questão. O pronome o, aí tem: o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram a. Retoma por coesão a expressão o poder do rei. Então acompanha aqui comigo. O que seria isso, então? Gente, no CESP, quando a gente pensa em coesão textual, basicamente nós estamos pensando em coesão referencial e em coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? Seria um termo fazendo referência a um outro termo, basicamente com o intuito de evitar repetição. Porque na hora em que eu estou falando, eu já mencionei isso num outro bloco, quando a gente foi falar do pronome relativo, porque é um fator de coesão. Então, na hora que eu falo, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Quando eu escrevo, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, a gente normalmente evita a repetição do substantivo, do nome. E através de quem? Do pronome. Esse pronome, ele sempre trabalha para o nome, que é quem? Um substantivo. Ou ele acompanha este substantivo, ou ele substitui este substantivo. Então, basicamente, quando a gente estuda coesão referencial, a gente está estudando quem? O pronome. E quem são os principais pronomes? São pronome relativo, pronome demonstrativo e pronome pessoal oblíquo átono, o tal do POA, né? Pronome pessoal oblíquo átono. O que estes três pronomes têm em comum? Eles são pronomes de referenciação. O pronome relativo sempre faz referência a um termo anterior. O pronome demonstrativo pode fazer referência a termo anterior, a termo posterior e até mesmo a termo fora do texto. E o pronome pessoal oblíquo átono, a termo anterior, a termo posterior e a termo fora do texto. E quando a gente fala em coesão sequencial, então, Sidney, o que isso significa? Na verdade, é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Então, se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem é que vai mostrar isso? Na verdade, a gente tem preposição e conjunção para mostrar, mas o elemento fundamental é a conjunção. Até mesmo porque aqui, quando a gente pensa em referências, eu não tenho só o pronome para fazer referência. Eu posso ter um substantivo fazendo referência a um outro substantivo também. Mas o elemento principal é o pronome. Assim como o elemento principal na coesão sequencial é a conjunção. E é o seguinte, se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei produzir um texto. Como é que eu vou indicar causa, consequência, finalidade, oposição no meu texto se eu não sei conjunção? Então, ó, gravem as conjunções. Gravem. Vocês têm dois tipos de conjunções com valores semânticos aí. Vocês têm as conjunções coordenativas e vocês têm as conjunções subordinativas adverbiais. São 5 coordenativas e são 9 subordinativas adverbiais. Gente, em qualquer gramática, em qualquer site de língua portuguesa, em qualquer blog, no Google, você vai achar isso. É só colocar conjunções. Vão aparecer as 5 coordenativas e as 9 subordinativas adverbiais. Por exemplo, coordenativa,
aditiva indica soma, acréscimo, adição. Principais conjunções: e, nem, também, mas também, como também. Então, ó, e, nem, mas também, como também. E aí você já sabe. Adversativa indica adversidade, oposição, contraste, principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, gente, gravem isso, tá? Gravem mesmo. Peguem 2 folhinhas de cartolina na casa de vocês e coloquem em uma as 5 conjunções coordenativas e na outra as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Não é imprimir e colar não, tá? É escrever, é copiar, porque assim, ó, você está automaticamente fixando aquilo na tua mente. É mais do que provado cientificamente que o processo de aquisição de conhecimento está automaticamente ligado ao processo de escrita, tá? Então, foi. Agora a gente vai começar a brincar com esse processo de coesão referencial. Já que eu mencionei a vocês que tem referência dentro e fora do texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um texto. Eu tenho vários elementos que se relacionam. Ora o camarada aponta para trás, ora o camarada aponta para frente, e às vezes ele aponta até para fora do texto. Então eu tenho os elementos dentro do texto e eu tenho os elementos fora do texto. Os elementos dentro do texto eu vou chamar de elementos endofóricos. E os elementos fora do texto eu vou chamar de elementos esofóricos. Vem aqui, vamos entender isso, ó. Elementos endofóricos. Endo significa dentro. Então, são os elementos dentro do texto. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma ligação de um elemento a outro dentro do texto. Aí você para e pensa, se eu sou um elemento dentro do texto e eu vou fazer uma ligação a um outro elemento, não tem como eu fazer uma referência a mim mesmo. Ou eu vou fazer referência a quem já apareceu ou a quem ainda vai aparecer. Então, eu vou dividir em 2 processos. E é por isso que eu vou ter uma referência anafórica e uma referência catafórica. A referência anafórica vai fazer referência ao termo anterior. E a referência catafórica vai fazer referência a um termo posterior. Ou seja, quando eu tenho um elemento anafórico, ele sempre vai fazer referência para um termo que aparece acima ou atrás dele. E então, na verdade, se aponta para cima e para trás, sempre vai fazer referência a um termo anterior. E o elemento catafórico, ele vai fazer um apontamento para frente e para baixo no texto. E se ele aponta para frente ou para baixo no texto, ele sempre vai fazer referência a um termo posterior. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Acompanhe aqui comigo, ó. João e Pedro foram ao mercado. Ponto. Eles não sabiam como escolher frutas e pediram ajuda a um funcionário do mercado. Vamos lá. O termo eles aqui no caso está fazendo referência a quem diante desse contexto aqui? Está fazendo referência a João e a Pedro. E está apontando para elementos que apareceram o quê? Antes. Então, se o apontamento é para um termo que apareceu antes, é uma referência anafórica. Viram como é tranquilo? Tranquilo, não é verdade? Agora, quando eu tenho esse apontamento para elementos anteriores, que eu chamo de elemento anafórico, só existem 2 possibilidades para o camarada poder tentar te derrubar.
Ou ele vai trabalhar com a frase muito grande, ou ele vai trabalhar com a nomenclatura. Porque é o seguinte, se eu destaco um termo e peço o referente daquele termo dentro do texto, eu candidato, o que eu vou fazer? Eu vou lá para onde a questão me mandou dentro do texto procurar aquele termo. Não importa se está na linha 3, na linha 10, na linha 11, onde esteja. Eu vou lá e vou destacar, eu vou sublinhar. Na hora que for procurar o referente, poxa, se eu já destaquei na prova, isso vai facilitar a minha vida. Então, prova de língua portuguesa que tem questão de coesão referencial tem que ser rabiscada. Agora, a primeira possibilidade para tentar te derrubar é colocar o referente distante. Mas caramba, se está ali dentro do texto, é só eu ter calma e atenção que eu vou achar. Agora, a segunda possibilidade seria utilizar a nomenclatura, perguntar se a coesão é referencial, se é anafórica, se é catafórica, se é esofórica, se é sequencial e por aí vai. Se você está vendo que o camarada está apontando para um termo dentro do texto e que ele apareceu antes, só pode ser uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Agora, além desse processo, existe um outro mais complexo, em cima dos pronomes demonstrativos. Então, eu coloco assim, ó, Pedro e João são irmãos. Ponto. Este é careca, aquele cabeludo. Aí tu fala assim pra mim, pô, ferrou, quem é o careca, quem é o cabeludo? Não sei. Aí o camarada aqui, ó, tá usando os pronomes demonstrativos este e aquele. E agora eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu uso os demonstrativos este, esse e aquele, eu na verdade uso para mostrar as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Mas na prova, basicamente, é a questão do posicionamento. Então, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu sempre tenho obrigatoriamente duas coisas. Quem fala e quem ouve. Ou seja, eu tenho o emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor ou interlocutor, como preferir, que é a pessoa que vai decodificar, que vai interpretar, que vai escutar aquela mensagem. Se eu estiver falando sozinho, não tem problema. Neste momento, eu que estou falando sozinho, sou o emissor e o receptor ao mesmo tempo. Só que agora eu vou falar com você que está em casa. Eu vou falar sobre esta caneta. Então, preste atenção. O este sempre próximo do emissor. O esse sempre próximo do interlocutor. E o aquele distante de ambos. Então, eu falo assim para você, ó. Esta caneta é preta. Por que eu utilizei o esta? Porque está comigo, está na minha mão. Eu sou o emissor. Agora eu dou na sua mão. Segura aí para mim, por favor. Aí eu digo assim, ó. Essa caneta é preta. Então, comigo, esta. Com você, essa. Agora eu jogo longe, ó. Meu companheiro, minha companheira. Aquela caneta é preta. Entenderam? Tranquilo? Agora, o negócio é o seguinte. Em provas de concurso e na gramática tradicional, que trabalha o padrão culto da língua, né, ambas, né, tanto a prova de concurso quanto a gramática, quando a gente faz referência a termos anteriores, a gente não vai ter 3 elementos não, tá? E muito cuidado, porque eu já vi isso daí, ó, reproduzido por muita gente. Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em 2 partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí,
Pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza. E nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí.
Direito Administrativo e Constitucional, unificamos as duas matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.